É, uma outra coisa que eu quero falar para vocês foi em relação à minha escolha, tá? Eu escolhi ser professora, né? Na época, vamos colocar em 2002, quando eu optei então por ser professora, os meus amigos, né, de escola, eles até zombaram muito de mim. No sentido assim, nossa, mas você vai ser professora, você vai passar fome. Por quê? A opção de escolha deles na época era muito cogitado, que era o direito, né? Que era, por exemplo, serviço social e enfermagem eram os três cursos mais, assim, requisitados da época, porque vocês sabem que é muito tendencioso isso, né? Tem alguns momentos que tem alguns Engenharia, né, cursos que... Mônica? Oi? Como? Engenharia. Engenharia, tinha na época, né? Não sei se vocês percebem, tem cursos que estão mais em alta, né? Hoje a gente vê que a questão do direito continua, a medicina, tal, né? A odontologia também. Então, assim, os meus amigos que fizeram, assim, acho que a maioria das minhas amigas, né, da época, fizeram muita enfermagem, outras fizeram muita parte de direito, né? E zombavam muito, que eu e uma outra amiga, nós resolvemos ser professora. Eu resolvi ser professora de matemática e ela professora de letras, né? E zombaram muito. E eu posso dizer para vocês, hoje são poucos aqueles que zombaram que trabalham na área deles, né? Porque vocês sabem que muito difícil, assim, tão difícil quanto a escolha profissional, realizar então uma universidade naquilo que você escolher, é depois trabalhar na área. Hoje a gente está assim, eu até essa semana eu estava vendo algumas entrevistas, né, até algumas reportagens aí, que cerca de 47% das pessoas que se formam não trabalham na área. Então, né, é algo bem complicado. Então, daqueles que me zombaram na época pela minha escolha, tem gente que fala assim, eu quero fazer filosofia, ou às vezes fala assim, eu quero fazer tal curso. E as outras pessoas acabam de uma certa forma, mas você é louco, você vai passar fome, que não sei o quê. E eu passei por esse momento, eu senti isso. E hoje eu penso que eu fiz uma das melhores escolhas da minha vida, porque eu sou muito realizada profissionalmente, né? Eu gosto da docência, como eu contei para vocês, desde os 16 anos, eu já tinha essa experiência em ensinar, em dar aula, né? Não tinha a total dimensão do que seria uma profissão, né, na área, mas eu já gostava muito. E então, eu falo assim, foi uma escolha muito boa, né? Agora, independente de qualquer escolha que a gente faça, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Independente da escolha, se eu lá atrás resolvi ser professora ou se eu tivesse escolhido qualquer outra profissão, eu falo uma coisa para vocês, tá? E agora eu quero dar algumas dicas para vocês. Independente da escolha que você faça nesse momento, tá? Faça aquilo que realmente você goste. Não vai fazer um curso porque às vezes é tendencioso. Por exemplo, eu jamais faria medicina porque eu não dou conta emocionalmente. Muitos dizem que isso muda depois de um tempo, mas emocionalmente eu não consigo lidar muito bem com a morte, questão de sofrimento, sangue, essas coisas. Eu não tenho uma predisposição para isso, eu não conseguiria, eu acho. Pode ser que isso mude se eu realmente me interessasse em fazer, mas não faz parte, vamos dizer assim, dos meus sonhos, daquilo que eu tenho como objetivo, né? Mas assim, o que a gente sempre orienta aos nossos alunos, faça aquilo que você gosta, entendeu? Só que a partir do momento que você escolhe, né? Eu sei que vocês estão num período dessa tensão de escolha. Mas o que será que eu quero ser? Eu vou fazer uma opção por aquilo que eu gosto ou por aquilo que realmente financeiramente me compensa, né? Eu acho que essa é uma das grandes discussões que a gente vê muito na ED aqui em sala de aula, né? É a questão até mesmo das suas habilidades para a escolha de uma profissão e financeiramente falando sobre aquilo. É claro que o financeiro pesa, né, IDEC? Se hoje você vai fazer uma escolha que às vezes não te dá nenhum retorno, é muito difícil, né? Você depois fazer um investimento alto, que é uma universidade, e lá na frente você não ter como se sustentar dessa sua escolha. É muito complicado. Mas também eu acredito que não dá para só pensar no financeiro, né? Não dá só para pensar no que o retorno de uma profissão vai te dar, né? Porque se a gente fosse analisar hoje, o que dá? Vamos pensar assim, de modo geral, hoje uma pessoa que investe na bolsa de valores, por exemplo, não faz faculdade nenhuma, faz um curso para poder lidar, hoje ele ganha rios de dinheiro se ele tiver
uma habilidade para isso, né? Então a gente tem que perceber que a gente tem que estar realizado naquilo que gosta, né? Eu costumo dizer se eu me alongar muito, que você dá um salve aí, porque eu falo bastante. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente não tem que ser um qualquer profissional, tá? Eu não sou uma professora. O meu amigo IDEC, ele não é um professor, tá? Eu gosto de usar o artigo que nós somos. Eu sou a professora Mônica. O IDEC é o professor IDEC. Por quê? Porque quando a gente é um profissional, né, que a gente tem um diferencial, a gente precisa disso hoje em dia, para qualquer escolha da vida de vocês, tá? Para qualquer escolha no sentido assim, eu quero ser um médico? Não. Você estude, você se dedique para ser o médico. Eu quero ser, por exemplo, um advogado? Então você estude, você se dedique para ser o advogado. E eu vou contar uma história para vocês que eu conto para os meus alunos também. Um dia eu cheguei, né? Vocês sabem que hoje as mulheres quase se montam, né, gente? Elas colocam cílios, colocam unha, colocam tudo, coloca cabelo, coloca tudo, né? E antigamente eu usava aqueles cílios de extensão, né? E aí um dia eu sempre chegava nesse salão dessa moça que colocava cílios de extensão e eu falava assim, nunca tinha horário, né? Nada. Eu falei assim, fulana, você me desculpa perguntar? Mas quanto em média você ganha por mês para colar cílios? Ela até achou um pouco estranho assim eu fazer essa pergunta. E ela falou assim: ah, Mônica, no mês que eu tiro menos, eu tiro uns 13.500, no mês que eu tiro mais, assim, chega até uns 4.000. Falei, tá bom. Falei assim, e quanto você gastou para você, então, fazer esse curso de colar cílios? Então, ela pega a pinça, pega os cílios, passa na cola e coloca no olho da cliente. Ela fica nesse movimento o dia todo, certo? E ela pagou no curso para colar cílio R$ 200. Caramba! Pagou R$ 200 pelo curso e ela ganha de 3.500 a R$ 4.000. Quer dizer, moral da história, galera, ela não é uma coladora de cílios. Ela é a coladora de cílios. Porque se eu não fizer, ou se ela não fizer o trabalho com maestria, né, com dedicação, com amor, ninguém vai chegar ao sucesso. Ninguém que finge que é professor é um excelente professor. Ninguém que finge que é um advogado é um excelente advogado. E, infelizmente, hoje nós estamos vivendo assim numa sociedade em que as pessoas, elas são mais ou menos. Por quê? Porque para ser bom tem que ter muita dedicação. Então, o que eu falo para vocês aqui? Escolher tá difícil e cada vez mais difícil, porque não sei se vocês estão sabendo, a partir do ano que vem nós teremos um novo ensino médio, tá? E esse novo ensino médio, vocês terão que escolher a área de atuação mais cedo. No primeiro ano do ensino médio, a área que vocês querem atuar. Se é área de exatas, se é área biológica, se é área de humanas, né? Então, cada vez mais cedo, essa responsabilidade cai sobre os ombros de vocês. E aí, aquilo que nós temos, o medo. Medo do quê? De errar. Mas independente dessa escolha, que eu acho que com uma boa análise, até mesmo a escolha de um profissional para poder ajudar, né, saber qual área que você se identifica mais, mas a partir do momento em que você se dedicar para algo, você faça com maestria. Eu tô num período agora que eu tô numa fase pré-vestibular. Galera, se você quer ser por exemplo, vamos dizer assim, um excelente estudante, se você quer ter um excelente desempenho no Enem, se você quer ser um excelente, vamos dizer assim, vestibulando, basta que você se dedique, basta que você tenha uma rotina, entendeu? Porque, galera, estudantes, eu acho que o IDEC também pode depois falar com propriedade isso. Estudantes mais ou menos, né, IDEC? Nós estamos assim, olha, a gente vê em cada esquina, a gente vê em cada sala de aula de monte.
Quando o aluno, ele tem um diferencial, quando você que está aí no ensino médio tem um diferencial, você procura, você se dedica, você coloca aquilo como prioridade na sua vida, você tem sucesso, né? Engraçado que a Luísa falou assim, nossa, tem uma amiga dela e, nossa, essa daqui é a aluna que todo professor gostaria de ter. Bom, só dela ter falado isso, eu já sei que ela é dedicada, que ela quer algo para a sua vida e que ela tem um sonho. E aí depois eu quero voltar aqui, tá, para falar um pouquinho sobre sonhos com vocês. Deixa eu... Eu achei até interessante que você falou tudo isso, Moniquinho, porque eu vou contar um caso aqui sobre essa questão de dedicação. Sobre essa questão de Sim, dedicação e tudo mais. Na verdade, gente, na verdade, assim, é a minha experiência, tá? Não basta simplesmente você ter dedicação. Porque há outros fatores que influenciam completamente no seu desempenho. Não é simplesmente você só estudar, 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 sim, estudar, concordo. estudar. Porque, por exemplo, você está estudando, mas seu pai e sua mãe estão lá brigando, estão lá gritando. Você está estudando, sua avó está lá perto de falecer. A vida, ela gira de uma forma onde a gente não consegue ver simplesmente só aquilo. E tem muitos outros fatores aí que a galera que passa por um monte de coisa. Cada um tem sua história de vida, cada um sabe como que aperta o calo. E sobre essa questão dos alunos que, eu queria ter uma aluna que nem fulana, que nem ciclano. Eu nunca gosto de encher muita bola de aluno assim. Sabe por quê? Porque eu era esse aluno que os professores enchiam a bola. Eu sempre fui muito o aluno que encheu a bola, e aí, nossa, o Hideki, nossa, um aluno excelente. O Hideki é um aluno, nossa, vai tranquilo, vai passar, vai em paz, beleza. Aí aquilo, o aluno, vou falar criança, mas o adolescente vai absorvendo de uma maneira que ele vai achando assim, bom, vou chegar no vestibular, deitei, tranquilo, tô em paz. Mas não é assim que rola. Autoconfiança, né? Não é assim que rola, velho. Não é assim. Tanto é que eu lembro que tinha até algumas meninas do ensino médio, que as meninas falam assim: Nossa, professor, a fulana passou em medicina. Aí eu falei: Beleza, legal, maneiro, da hora. Não, professor, mas você não vai lá? Falei: Não, vou lá, dar parabéns pra ela, tudo, mas ok. Nossa, professor, mas ela passou em medicina no segundo ano do ensino médio. Eu falei: Tá, mas vamos ver lá no terceiro ano do ensino médio. Muita água pode passar debaixo dessa ponte, muita coisa pode acontecer. Então, respira, respira, cara. Eu não vou ficar enchendo bola de ninguém, porque não adianta a gente ficar criando, a gente meio que cria uma pessoa que na verdade não existe. Porque quando a gente se destaca dentro da sala de aula. Legal, maneiro. Mas e lá fora, mano? Lá fora tá voraz. Tá pedrado, tá pegado. E quer dizer que isso daí você não vai estudar, então quer dizer que eu não vou dar conta? Não, você vai dar conta. Só que eu sei que também você passa suas limitações, você passa seus perrengues, você passa suas correrias. É difícil, mano. É difícil. Não vou falar, vai ter uma. Então o professor vai chegar e falar assim: a forma mais correta de estudar. Cara, é difícil a gente. Até nós, professores, não sabemos, às vezes, como que a gente vai lidar com tudo, tanta coisa. Até nós, adultos. Imagina vocês, meu Deus do céu. Imagina vocês, cara. Então, é uma coisa assim, eu não posso ficar cobrando que você tenha o amadurecimento para saber estudar e beleza, e legal. Cara, você pode errar, velho. Você pode errar. Vocês são adolescentes, a gente precisa errar. A gente precisa errar para aprender. Às vezes a gente tem que ter a humildade de entender que a gente erra também. Não é só acerto. Tem que baixar a bola. A gente não é aquela coisa especial, maravilhosa. O mundo está aí para provar. Se não vai ser eu agora, vai ser lá para frente. Pode ficar em paz. Mas o que a Mônica falou sobre o seu melhor é uma coisa que eu acho muito maneira, muito legal. Eu estava ouvindo umas músicas, eu gosto bastante de rap. Mas eu não gosto de rap muito pesado, assim, sabe, de muita também pedrada. Eu gosto de, por exemplo, de um Rashid, às vezes eu gosto um pouco de Emicida também, que eu acho que a história deles é bem firmeza.
E eles falam sobre, o Rashid fala numa música, ele fala que eu não quero ser o número um, eu quero ser o número único. O número único. O que é número único? É você ser do seu jeito e beleza. Mas para isso, você precisa também ter bastante trabalho, porque as pessoas precisam reconhecer o seu trabalho. Você precisa ter um trabalho que é único. E isso não vai ser eu, não vai ser a Mônica, não vai ser Luiz, não vai ser seus amigos, não vai ser sua mãe, não vai ser seu pai, não vai ser ninguém. Você vai se descobrir no seu tempo, a sua maneira. Tudo, a vida vai caminhando para você de uma forma que você vai se descobrir. Fica tranquilo, fica sossegado. Eu entrei na faculdade e não queria ser professor, não. Eu não queria ser professor. Falei, mano, eu vou fazer faculdade, quer saber? Acho que eu vou fazer na parte de laboratório, sempre curti química, sempre fui apaixonado por química. Falei, vou fazer isso. Chegou no terceiro colegial, no terceiro ano, tive uma experiência de ir numa escola, lecionar, fazer algumas coisas com alguns alunos, e eu gostei da conversa. Eu tive essa conversa bem aberta da forma que eu converso aqui, com essa linguagem, tudo de uma boa. Eu gostei, cara, legal, eu gosto, ensino uma coisa que eu curto, sempre curti, e eu posso falar do meu jeito, eu posso ser o meu jeito aqui, ó. Eu sou desse jeito, então, eu posso ser. Legal. E aí eu fui caminhando diante de tudo isso, a gente vai tendo bolsas, vai tendo apoio dentro da faculdade, que a gente vai falar uma outra hora, mas é assim, é para vocês, não é que você não precisa se sentir, né, você vai se sentir você não é ninguém, não é isso. A fita não é essa. A questão é, a gente tem que ter a humildade, a concepção de que a gente tem muito a crescer. Tem muito a crescer. Como que a gente cresce? É fácil? Não. Não é fácil, vai ser difícil pra caramba, muito difícil, não vai ser fácil, mas você vai ser um excelente profissional. E eu quero ser um excelente profissional. Eu quero ser aquele cara que vai chegar lá na frente e falar assim, pô, o professor Ridê que puta, aquele cara é brabo, vai ser da hora. E isso não vai só simplesmente na lousa, não é só lousa. Eu tive professores que também conversaram, trocaram muita ideia comigo. Eu lembro uma vez que falou assim, ele chama Delber, mas chamava ele de Duber. Ô Duber, você acha que a gente tem que fazer o que a gente gosta? Ô Hideki, na boa, se for fazer só o que a gente gosta, a gente só faz churrasco e joga truco, não é verdade? Eu falei, é verdade. Nesse sentido. Ele falou assim, não, mas claro que você tem que ter afinidade com aquilo que você quer escolher, que você quer caminhar, realmente, mas pô, todo mundo. Você acha que também é maneiro, é legalzão você acordar 7, 10 da manhã para dar aula de química? Imagina para o aluno. Eu fico imaginando para o aluno. Não é fácil. Então a gente tem que tentar resgatar uma energia, resgatar uma coisa que é difícil para todo mundo. Trabalhar, acordar cedo é muito difícil, não é fácil. Por mais que você tenha amor à sua profissão, é duro, cara. Não é fácil. Logo, eu acho assim que a gente que vai criando o nosso próprio estilo, entendeu? A gente tem que estudar bastante, mas tem que ter um propósito, isso é fato. Uma coisa que eu vi que nunca pode faltar nenhuma pessoa assim que, vamos colocar entre aspas, que tem sucesso, que se dá bem, que está bem, que está tranquilo, é uma pessoa sempre para se apoiar. Sempre tem que ter alguém para te dar o apoio. E essa pessoa foi minha avó. A minha avó foi a pessoa que me apoiou, que me deu a força, que me deu a mão, que falou, não, vai dar tudo certo. A minha mãe se separou do meu pai, como eu falei. Minha mãe foi para Portugal no começo da faculdade. Então, eu fiquei aqui. Eu fiquei aqui estudando. Minha mãe lá longe, a saudade era grande, meus irmãos também foram embora. E eu ficava vendo muitas fotos da minha mãe, dos meus irmãos longe lá. Eu falava, cara, eu escolhi isso, então vamos pra cima, vamos. Claro que tem dia que é foda, né? Tem dia que você acorda e fala, pô, eu tô um lixo. Normal. Se permita, chora, fica triste, fala, não quero falar com ninguém, não enche meu saco. É normal, seja ser humano, velho.
tô cansado desse povo que fica enchendo o saco, falando que o cara tem que ser durão, tem que ser duro, tem que ser... Nossa, você pode ser um ser humano, mas você tem que ser firme no seu propósito. Se você quer aquilo, dá um break, respira, dá um passo para trás, 3 passos para frente. E assim vai todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até você encontrando novos caminhos, seguindo novos rumos. E aí a gente vai aprendendo com a vida, não tem jeito. Isso daí a gente vai observando de pouco a pouco. Mas é normal, completamente normal, o anseio de vocês e falar assim, e aí vem, né, tudo tem seu tempo, tudo tem isso, tem aquilo. Mas, quando eu tô adolescente, eu não quero tudo meu tempo, não. Eu quero o meu tempo é agora. É agora essa bagaça. Não vai ser depois, professor, não pode ser ano que vem. Eu quero agora. Tá, tenta, vai lá, busca, eu te dou apoio, vai lá na moral, vai sim. Mas se não der certo, tem outros caminhos, respira, tudo certo, vai caminhar, vai dar bom. Eu só acho que, por mais o caminho que você escolher aí dentro de todos os outros, você sendo um bom profissional, você se dedicando naquilo que você realmente escolheu e realmente você quer, nunca vai faltar espaço, nunca vai faltar caminho para você. Sempre vai abrir alguma oportunidade. Eu tenho certeza disso, porque vocês pensam que não. Vocês pensam que não, mas tem gente que está observando. Tem muitas pessoas observando a gente, tem muitas pessoas. Nossa, aquele rapaz lá, ele vai dar bom. Ou aquela menina lá fazendo aquele curso, vai dar bom. E essas pessoas, elas te apoiam, elas te dão a mão. Tudo vai se caminhando. Pode ficar sossegado. Vai lá, Moniquinha, encerrei, já falei bastante. Oi, Dick, complementando a sua fala, essa palavra que você usou aí, questão da humildade, acho que vale para qualquer período da vida, para qualquer ser humano, né? Porque eu sempre falo para os meus amigos, eu falo assim, eu não tenho vergonha de pedir perdão, de admitir os meus erros. Acho que quando a gente erra e admite, né, que a gente é frágil, a gente pode fazer escolhas erradas, mas eu acho que mais importante do que a gente errar, né, é reconhecer que nós erramos, né? E eu falo que isso é primordial para um processo de evolução enquanto ser humano, né? Acho que vale para qualquer fase. E eu sempre falo, né, para os meus alunos, eu tenho a minha crença religiosa, mas respeito, né, todo mundo. Eu falo assim, se Deus deu, né, um dia após o outro, que é para a gente evoluir. Não dá para você amanhã ser o mesmo que você foi hoje, né? E então, assim, esse dia a dia, essa oportunidade que nós temos é para evoluir, né? Se hoje eu não fui uma pessoa legal, que amanhã eu seja diferente, né? E assim a gente vai conquistando tudo aquilo que a gente propõe, que a gente tem como sonho. Eu quero falar uma outra coisa que eu acho que também bastante interessante. Eu sei, porque eu convivo com isso, eu convivo com vocês, né? Vou falar vocês de modo geral, os adolescentes. E eu sei, como o IDEC falou, que não é fácil, né? Você sentar, por exemplo, 7 horas da manhã, você terminar a sua aula lá 12h30, depois às vezes você tem aula à tarde, você tem um monte de tarefa para fazer, e aí você tem prova, como já relataram aqui hoje, aí tem trabalho e tal. Gente, nada é fácil. A vida em si não é fácil, né? Porque, como o Ideg falou, se fosse para a gente escolher só coisas legais para a gente fazer, a gente jamais iria fazer algo que a gente tem que, às vezes, se dedicar, né? Às vezes, muitas vezes, a gente precisa abrir mão de muita coisa, né? E eu acho que tudo na vida, infelizmente ou até felizmente, aquilo que é prioridade para a gente tem que deixar, a gente abre mão de muitas coisas. Eu vou contar para vocês também um outro episódio. Quando eu resolvi fazer uma universidade pública, eu tive que abrir mão de muita coisa, porque quando eu estava fazendo o cursinho, eu tive que abrir mão de festas, dos amigos. Por quê? Porque eu tinha um momento para me dedicar. Mas aquilo era a minha escolha, né? Eu queria aquilo para mim. Então, quer dizer, hoje pode ser que nesse momento da sua vida, que você está passando por esse processo, né, de transição, que ter que escolher algo,
como uma escolha profissional depois, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Mas eu falo assim, que a vida é equilíbrio, tá? Por que equilíbrio? Eu vou falar de mim para vocês uma situação. Eu acho que como o IDEC também, nós estamos aí no mesmo patamar, a gente dá aula em um monte de escolas, né? Eu dou aula em 4 escolas. Então, a minha vida, a minha rotina é muito louca. Às vezes, assim, eu falo, nem sei como eu dou conta da minha própria rotina, né? Mas eu entendo que na vida é uma questão de equilíbrio. Você pode trabalhar bastante, mas você tem que ter, se a sua vida é equilibrada, se você tem, por exemplo, se você se planeja, se você tem um planejamento da sua vida, você pode fazer uma atividade física que é extremamente importante, você pode estar com seus amigos, que é extremamente importante, você pode priorizar os seus estudos, que é extremamente importante. Então, eu acho que nós precisamos. Ah lá, a Luísa falou que ainda dá tempo para malhar e para o rolê, né? É, para quem não conhece a Pro, que agora na pandemia não, mas a Pro é bem rolezeira, adoro uma balada, né? Vou muito na balada com os meus alunos também, eu tenho essa intimidade, esse companheirismo, né? E então, assim, eu tento, de uma certa forma, equilibrar. Então, a gente tem que se dedicar ao trabalho, mas eu também me dedico, por exemplo, a cuidar da saúde, a questão, sabe? Eu tento manter essa vida equilibrada. Eu acho que para vocês também, né? Ah lá, falou assim, quando acabar a pandemia, vamos fazer um rolezão. Demorou, né, Ide? Que a gente topa aí fazer um rolezão, porque a gente não tá mais dando conta, né, do que tudo que tá Porque acontecendo. eu não sou todo animado como a Mônica. Eu prefiro mais assim. Eu prefiro mais um rolê. Eu já chego na sala de aula e falo assim, quem joga FIFA aqui? Quem joga FIFA? Pro PlayStation. Aí, professor, eu jogo. Falei, então tá bom. Eu vou te dar aula aqui agora, mas eu vou te dar aula também no FIFA. Então, me adiciona lá que eu vou jogar. É nessa marra mesmo que eu chego. Aí eles jogam, aí eu faço aquelas lives que eles não, vamos aí, com áudio. E aí a gente joga e é muito legal, assim. Eu curto também essa vibe, mas assim, eu não sou de muito de sair. Eu saía algumas vezes também, mas não era tanto. A Moniquinha gosta de sair mais, ela gosta mais dos rolês. Então, os meninos da minha sala não... os meninos não, os moleques mas é bonzinho, o Zé, os meninos lá, o Hugo, tudo. São gente boa, mas eles não... Enfim. E aí, foi assim, cada um tem um jeito, né, Mônica? Eu acho que cada um tem uma Sim, forma de interagir com o aluno. Eu me ligo muito com meninos, eu acho que tem mais facilidade com meninos. As meninas, eu sempre eu tenho muito receio com eu sei meninas, como é. porque a gente que é homem, a gente não quer misturar as coisas. Eu, como meu profissional, levo muito a sério meu profissional. Então, eu não quero ser confundido com nada em relação a isso. Então, eu tenho sempre muito zelo, Um muito zelo, carinho. né? São minhas filhas, como se fossem filhas minhas. Eu não tenho filho, mas eu acho que é uma sensação muito próxima a isso, porque você sabe dos anseios deles, você sabe dos anseios de um cara que às vezes é vacilão e tá me dando muita mancada, e você vai dando toque para as meninas. Meninas, presta atenção, tá ligado que esse cara não é de boa índole, não está fazendo atitudes com boa fé. Então, a gente vai tendo orientação, né, Mônica? Você com as Sim, meninas deve dar bem melhor sim. essas ideias, mas às vezes as meninas me perguntam, professor, você como homem, o que você acha? Eu já falo na lata, ó, a gente é só buscar para isso. Desencana, vai embora, que se você não quer, então vai embora. Então, a gente vai criando. Acho que a coisa mais interessante é o vínculo. A gente não só ensina, né, Mônica? Com certeza. É uma coisa que não tem como. E quem não é professor não entende isso. Mas você tem que ter tanto contato com seus alunos, com suas alunas. Aí eu olhava assim e falava assim, cara, mas eu ficava bravo com isso. Tinha gente que enchia o meu saco. Eu falava assim, mas quem trabalha lá sou eu. Eu sei do meu serviço, das minhas coisas. Por que você tá? Eu estou super bem. E eles não confundem. O aluno sabe o limite. Quando você Muitos coloca perguntam isso, responsável, né? é. Pergunta. Mas Mas eles como, não como sabem. assim? Mas você é professora deles? Como assim?
Eu sou professor, realmente. Então, quando eu entro na sala de aula, eu sou professor. Tanto é que eu tô zoando com os moleques lá, milhão lá fora, jogo truco, brinco de futebol. Chego na sala de aula, conteúdo e tal, dou um tempinho para eles conversarem e tudo mais, e falo do conteúdo, falo na máquina. Eu sei que isso vai ser importante para eles lá no futuro. Então, a gente dá o nosso melhor dentro da sala de aula é se preocupar com o futuro deles. Entende? E Eu isso sempre foi que, costumo dizer, Ide, que o sonho deles é o nosso sonho. claro, eu acho muito maneiro lá, o moleque passou. Ah, professor, não vou rapar a cabeça. Cala a boca, vai para rapar sim. Vai rapar essa cabeça aí. Vamos rapar. Que é uma fase que é importante, que é legal, que é louco. Aí os moleques, aí os moleques adoram, tira foto. É legal, cara. É legal pra caramba. É, os dois são formados na Unesp, exatamente. Quais dicas vocês dão para quem quer passar no vestibular? Olha, Antônio, como eu falei, são vários fatores, né? São vários fatores que vai desencadear a sua aprovação aí. Mas, obviamente, a dedicação nos estudos e você também se conhecer no quesito assim. Vamos supor que o Matheus, ele dá super bem estudando 4 horas pós da escola. Aí você vai lá estudar 1 hora por dia, mas você estuda realmente 1 hora por dia depois da aula. 1 hora e meia. Dependendo do curso aí, a gente sabe que tem que demandar um pouquinho mais de dedicação. E aí a pergunta, como passar? Você tem que se conhecer, você tem que se entender. A partir do momento que você está estudando, que você está assim, ó, você está estudando, você está aqui assim, ó, mexendo no celular, irmão, já era. Já era. Já era, porque não é por aí. Ou você se dedica 100% a estudar em curto tempo, que você vai acostumando aos pouquinhos, ou você vai se perder como um todo. Então, claro, existe um planejamento, existe um pensamento que você tem que se organizar, existe. Conversa com os professores, qual que você acha que é mais legal, ver quais são as suas dificuldades maiores. Ah, professor, eu sou vagabundo, eu sou péssimo em química. Não dá certo, não consigo entrar e não dá, não rola. Beleza, mas a gente está se dedicando realmente a estudar um pouquinho de química, a gente está se dedicando a tentar esforçar um pouquinho, ou a gente, quando está tendo aquela aula de química, a gente está mexendo no celular? Então, uma coisa que você também tem que se policiar. Você tem que se policiar. Será que você não está se auto-burlando também? São vários questionamentos, você repara, são várias coisas. Então, assim, claro, depois de tudo isso, de você se autoconhecer, que você fala, não, tracei uma meta, eu quero estudar tal área, física, química, matemática, que eu não sou bom nessas áreas de exatas. Vou estudar todo dia 2 horas por dia, vou tentar assistir videoaulas, vou tentar aprofundar mais, vou conversar com o professor para ver o que ele acha, o que ele pode fazer. E, obviamente, se você quer especializar no vestibular que você acha mais pertinente, né? Por exemplo, se eu quiser passar na Unesp, eu vou pegar todo o perfil da Unesp, estudar como é que funciona o perfil, para me especializar naquela parte. Aí, por exemplo, a maioria agora é tudo por Enem, né? E o Enem a gente tem uma ideia de como cobra, de como é cobrado, qual que é a pegada interdisciplinar, você tem que manjar de tudo. Mas o fator, eu acho que decisivo de tudo isso é o interpretativo, né, Mônica? Tanto na área Sim, da matemática quanto na área de química, é o interpretativo, mas você tem que ter o teórico também. São muitas sim. coisas, são muitos fatores que estão envolvidos aí, assim, para falar, e a dica é essa, faz isso que dá bom. Cara, pode dar bom pro Matheus, pode dar bom pro JP, pode dar bom pro Heitor, mas às vezes para Andressa não dá certo, às vezes para Nalara não rola. O Fernando, pô, não foi maneiro estudar 4 horas por dia. É se conhecer, velho, não tem jeito, é nessa pegada. Eu também concordo plenamente com o IDEC, tá? E eu só vou reforçar uma questão, tá, IDEC? Essa questão de conhecer a prova que você quer, né, fazer, que você deseja, né, o vestibular aí, ou é o Enem, ou é o Unesp, como você direcionou para a Unesp, é de extrema importância. E eu vou dar fazer destacar algumas coisas.
Quem faz, né? Na verdade, a banca que faz as questões, né? Eles têm, gente, sempre um critério, tá? Então, por exemplo, tem assuntos que são mais tendenciosos, tá? Tem assuntos que são mais incidentes. Então, isso você só vai conseguir perceber se você sempre resolver a prova dos anos anteriores. Lógico, isso, como o IDEC falou, não é só isso que é suficiente, ele já deixou muito claro, mas isso é muito importante, né? Então, se você faça um levantamento, faça um teste, tá? Pega lá, algumas edições, por exemplo, edição 2019, 2018, 2017. Pega 3 edições e faça um levantamento. Vê lá, quantas questões que você percebe que caem no ano de 2017, que caem no ano de 2018, que caem no ano de 2019. Na verdade, nós, professores, né, IDE, que a gente trabalha com essa linha de pensamento. Quando a gente vai ensinar determinado assunto, a gente fala, ó, galera, isso aqui é típico de tal vestibular, isso aqui já caiu em tal lugar. Por quê? Porque é tendencioso mesmo, né? E você só vai ter essa percepção se você fizer, então, essa análise, né, dessas provas. Então, por exemplo, quando a gente sempre dá uma aula Enem, por exemplo, eu vou trabalhar numa aula Enem conteúdos, por exemplo, que eu sei que todos os anos caem. Mas essa é uma análise que eu, Mônica, enquanto professora, eu estou fazendo. Mas por que você não, enquanto aluno, não pode fazer, né? E aí você pode entender todas as áreas do conhecimento, aquilo que é mais relevante, aquilo que é tendencioso, e essa análise das provas ajuda bastante. Uma outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, galera, é rotina. Rotina de estudo, tá? Se você não tem esse controle, se você não consegue administrar a sua rotina, que é o que eu falo que a vida é equilíbrio, tá? Sua vida escolar tem que ter equilíbrio, a sua vida familiar tem que ter equilíbrio, tudo é porque você tem que estabelecer uma rotina. Como o Indec falou, ó, você tem que se dedicar tanto ou não. Quem vai decidir, né, o tanto que você precisa ou não estudar por dia é o seu autoconhecimento, né? É você olhar para si mesmo e falar assim, olha, quais são as minhas fragilidades? Ah, minha fragilidade é tal matéria, tal. Quer dizer, a dedicação para essas matérias tem que ser muito maior, né? Não dá para eu amar biologia e, por exemplo, só estudar biologia, né? Por quê? Porque eu vou aumentar as minhas outras fragilidades, né? Então, quando a gente estipula, por exemplo, olha, então eu tenho uma rotina de estudo, e, gente, eu até passo para os meus alunos, existe muito cronograma de estudo, que o aluno pode, sabe, se organizar, que ele pode, e aí tudo, não adianta ter tudo no papel se isso não for executado, né? Então, por exemplo, eu vou estudar tal dia matéria tal, essa rotina é de extrema importância, né? E aí, uma outra coisa que eu acho assim que a gente sempre comenta, a gente sempre fala, né, para os alunos. Cada aluno, ele, como que eu posso dizer? Ele sabe, ele tem conhecimento do que é importante para a vida dele. Só que muitas vezes aquilo que é importante, como eu já falei aqui hoje, exige uma dedicação, né? E essa dedicação, como eu também já falei hoje, é abrir mão de outras coisas. Então, tracem metas. Isso que eu falo para os meus alunos, tracem meta. Qual é a sua meta? O que você pretende, de fato? Você quer ingressar, por exemplo, na Unesp? Você quer fazer a faculdade, por exemplo, sei lá, na cidade X, na cidade Y, na universidade X, qualquer uma? Trace uma meta. Porque quando você tem uma meta, certo? Você tem um direcionamento e você vai em busca disso, né? Então, muitas vezes, o que a gente percebe, né, como o IDEC também falou, a gente vai errando, a gente vai aprendendo, a gente na humildade vai tentando chegar no nosso objetivo final. Porque se eu, Mônica, seja na época de adolescente, seja na época de agora adulta ou futuramente, se para minha vida eu não tiver um planejamento, eu não tiver uma meta, eu patino e continuo sempre no mesmo lugar, né? Então a gente tem, porque quando você traça uma meta, você tem prioridades.
E essas prioridades, elas devem ser, então, alcançadas. E para que elas possam ser alcançadas, você vai estabelecer, então, o quê? Estratégias. Então, eu falo assim, eu sempre costumo dizer para os meus alunos da minha área, tá, de matemática, resolução de problemas. Quando a gente vai resolver um problema, por exemplo, você tem que fazer uma boa leitura, você tem que destacar aquilo que é relevante, você tem que criar uma estratégia para aquilo. Isso é para a vida, né? Isso é para tudo. Porque se eu não tenho meta, se eu não sei aonde eu quero chegar, que fundamento tem, então? Você vai, tipo assim, você vai caminhando por caminhar? Não. Se sua meta, por exemplo, do Anthony, se a sua meta é se formar, por exemplo, na Unesp, olha, não sei se vocês até olharam a nossa formação, eu tenho formação em matemática pela Unesp, eu fiz outras graduações à distância também, e eu fiz meu mestrado na Unesp. E eu sempre tive um sonho de estudar na universidade pública. Primeiro, por quê? Por condições mesmo. E segundo, porque eu sempre idealizei, já que eu queria um curso de licenciatura, eu queria fazer, então, numa boa universidade. Isso era a minha meta. Bom, eu, enquanto adolescente, eu coloquei aquilo como meta da minha vida, fui tentando, de alguma forma ou de outra, estabelecer critérios para aquilo, realmente, consegui. Ingressei na universidade. Quando eu consegui realizar, então, esse meu sonho, que era uma meta, eu tenho que colocar agora outro sonho. Desenvolver ou fazer uma faculdade, assim, com bastante dedicação, tá, tá, tá. Então, quer dizer, tudo na nossa vida é planejamento, né? Então, Anthony, se planeje, tenha uma rotina, tá certo? Resolva as provas anteriores, entendeu? Faça o seu cronograma, se dedique para aquilo que realmente você acha que é importante. Se tem fragilidade, então, em uma determinada matéria, se dedique mais, né? E eu acho que aí vocês conseguem, então, chegar lá no seu objetivo Puta, final. Moniquinha, você falou um negócio aí das matérias fragilizadas, né? Puta, que inferno, que eu tinha um ódio. Quando eu acabei o meu trabalho, quando eu parei de trabalhar em 2009, eu comecei a estudar lá para outubro de 2009 e eu pedi para o meu patrão me mandar embora para eu pegar o seguro-desemprego e me manter na faculdade, né? Aí ele me mandou embora lá para outubro. Aí eu comecei um negócio que eu pegava meus livros, não sei se alguém já estudou no Objetivo, existiam uns livros chamados Intocáveis. Ah, você lembra dos Intocáveis, JP? Tem ainda? Os Intocáveis? E aí eu falei, mano, eu vou na fúria do dragão em cima desses Intocáveis, né? Aí, cara, o que eu estudei? História, geografia, literatura. Nossa, aquilo lá me consumia. Eu fazia uns resumos desse tamanho de folha. Aquilo me consumia. Eu falava, gente, eu não aguento mais da história. Fui lá para aquilo de química. Começar a resolver. Felizão, todo contente. Eu falava, caraca, que da hora, que maneiro. Ah, eu tava precisando desse tempo, um pouquinho de química. Aí fazia os meus livros dos Intocáveis de Química todos rabiscados. Tanto é que é até legal, que hoje em dia eu vejo assim, falo, nossa, eu errava essas coisinhas. Como que a gente evolui, né? Como que a gente vai aprendendo, vai crescendo. E, eu foquei em história. Eu era péssimo em história. A professora que deu aula para mim era boa até, mas tadinha, acho que ela estava cansada, porque ela já tinha dado aula para minha mãe. Nossa, Então já estava mais para lá do que para cá, entendeu? Mas um amorzinho de professora, super querida, só que acho que ela estava bem, bem cansada. E eu não fiz um curso de história tão bem estudado. Eu ficava fazendo exercícios de química, de física, de matemática. Eu gostava também bastante. Trigonometria, eu lembro até hoje algumas coisas, eu gosto bastante. E a partir disso, cara, e aí eu estudei e tal, mas naquela época de 2010, não era tão concorrido química. Acho que era 4, 5. Então passei Dibas. Suavão. E isso, gente, eu tava falando tudo isso de passar em 2009 para 2010, aí em 2010 comecei a faculdade. Mas em 2007 eu prestei um curso chamado Engenharia Química, pelo boom da engenharia, né? Eu era sonhava em fazer engenharia química, eu queria fazer engenharia química na Unicamp. Na Unicamp. Ou na UFSCar. Naquela época tinha um vestibular ainda da UFSCar. Eu falava, não. Aí eu fui lá no Instituto de Química, lá, eu vi o prédio da engenharia química. Caraca, é aqui que eu tenho que estudar, velho. Passei na primeira fase, falava, não, vamos para cima. Passei na primeira fase, segunda fase, fiquei.
Aí eu fiquei. Falei, puta que pariu. Agora. E agora, meu Deus do céu? Meus pais estão separando. Não passei em nenhum vestibular. Vagabundo que dormia no fundo da sala de aula está fazendo faculdade. E aí, Deus? Você não gosta de mim? Fala a verdade. Nossa, eu fiquei revoltadaço. Não é revoltadaço. Nossa, eu fiquei muito revoltado. E aí, cara, fiquei muito revoltado e ainda tive que ir trabalhar. Eu falei, vou trabalhar. Não é que é ruim trabalhar, mas coloca na sua cabecinha aí você vendo seus amigos que não faziam nada na escola, indo fazer faculdade, porque às vezes o pai tá bancando, enfim, não era o meu problema. E, e você lá, você era um bom aluno, todo mundo te enchia a bola, você era um bom aluno, e você em trabalhar porque seus pais estão separando. Pra que isso, Deus? Pra quê? Na boa. Ixi, passei um tempo meio brigado com Deus aí. Um pouquinho brigado aí. E aí a gente conversou bastante, mas agora a gente tá tudo certo. A gente se acertou bem. Mas, Ideki, mas você não acha que todo esse processo foi fundamental para você ser quem você é hoje? Ah, mas com certeza, com Porque assim, certeza. olha, tudo, eu acho que de modo geral. Porque se eu for contar também a minha história aqui de. Eu falo assim, lógico, você teve vamos dizer, seus perrengues, que era muito mais uma questão familiar, muito mais grave, né? Mas quando eu olho para trás, gente, eu falo assim, meu, olha quem eu era e olha quem eu sou hoje. Não tô falando, acho que nem questão financeiro, tá, gente? Eu acho que não é esse quesito. Mas eu falo enquanto pessoa, né? Eu era ninguém. Hoje eu sou uma profissional que, graças a Deus, estou inserida no mercado de trabalho, né? E a gente está batalhando todos os dias, a gente está, como eu costumo dizer, né? Um profissional ele precisa de duas coisas: o reconhecimento e o financeiro, né? O reconhecimento a gente tem que batalhar, graças a Deus, a gente está aos poucos buscando isso e também nós estamos conquistando, né? Porque na ideia que se a gente for analisar para algumas áreas aí em relação à nossa profissão, hoje a gente está até no nível assim, a gente trabalha muito, Super precisa bem. trabalhar muito, né? Mas eu conheço pessoas que hoje formadas que não ganham, sei lá, R$ 2.500, né? Pois é. Vamos entrar nesse quesito, mas é isso. Então, quando a gente passa por dificuldades, passa por esses momentos assim de incertezas, que a gente precisa realmente amadurecer, às vezes forçado, né? Isso lá na frente, quando a gente olha para trás e fala, meu, valeu muito a pena. Valeu eu abdicar muitas coisas da minha vida, mas hoje quem eu sou, na verdade, o profissional que eu me tornei, nossa, é maravilhoso. E Então, o assim, maneiro, e o maneiro é que você passa por tudo isso e você pode dar o toque pra galera, entende? sim, Eu nunca fui muito assim. Eu tenho meu carinho, eu tenho meu zelo, eu tenho todos os meus cuidados com meus alunos, eu tenho grande paixão por eles. Mas assim, ao mesmo tempo que eu quero ser muito carinhoso, eu tento ser uma forma muito realista para puxar eles mesmo. Falar, ó, acorda porque não vai ser fácil. Então, se prepara, a gente está aqui para te dar o apoio que você precisa, mas a vida é essa, mano. Não vai correr de uma maneira super easy, não, como a gente vê em filme. E eu não tive essa pessoa para dar esse toque. Um professor, por exemplo. O professor falava que eu era bom aluno e tal, mas e aí? Não passei em nenhum vestibular. E aí? O que eu fiz de errado? Eu sou um bom aluno. E como que eu não passei no vestibular? Então, eu fiquei muito questionando isso. Demorou um tempo para eu processar tudo isso, sabe, Mônica? E aí, depois que eu processei, que eu comecei a fazer a faculdade, que aí eu fui entendendo com o tempo as coisas, mas demora, viu? Demora, não é uma coisa de agora, é uma coisa que eu trabalhei bastante. Tive ajuda com psicólogo, sabe essa parada de, ah, não vou psicólogo que é louco. É gente tonta que fala que é pra gente louca. Porque é todo mundo maravilhoso, precisa, né? maravilhoso. É lindo, é uma delícia, porque a partir do momento que você se abre para a pessoa te ajudar de uma forma profissional, não é qualquer coisa, de uma forma profissional,
você vê umas coisas muito interessantes que você não enxergava antes. Você fala, caramba, como que eu fazia uma parada dessa? Eu não tocava, entende? Então, são vários fatores. Eu tive graças a Deus, eu tive muita oportunidade aí para poder passar por escola, mas passei por esses tempos. Foi o quê? Ano passado. Porque até então estava tudo estourando, porque a gente vai na inércia da vida e vai. Segue o fluxo. Trabalha, segue o fluxo, exatamente. Pegando muitas aulas. A Mônica dá aula em 4 escolas, eu dou aula em 3, em 2 cursinhos, e aquela pegada, aquela loucura, para lá de cá, reunião daqui, reunião de cá. E você, fera? E eu, André Hideki? E eu não vou ter meu tempinho para jogar meu FIFA, não vou ter o meu tempinho para ficar de boa com a minha namorada, para curtir com ela. E eu trabalho, aquela coisa, eu falo pra galera, eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. São coisas completamente diferentes. E quando eu liguei essa chavinha, eu falava, meu, peraí, eu preciso do meu time também. Que a Mônica falou sobre a questão do equilíbrio, e eu lembrei sobre essa parada. E quando eu liguei essa chavinha, que eu falei, poxa, agora entendi. Eu preciso fazer minhas coisas, realmente. Eu não vou deixar de fazer, mas eu preciso do meu tempo. E a vida tomou um rumo, assim, de um formato completamente diferente. Tudo ficou um pouco mais... Não ficou maravilhoso, lindo, mas você consegue entender melhor e é mais legal viver. É legal viver, pô. É legal você poder sair final de semana, comer algumas coisas, porque eu, quando eu tava na faculdade, McDonald's, mano, no way. Eu pagar 30 contos, 35 contos no lanche, você tá louco? Tá louco? Isso daqui eu como metade de um mês. Eu vivia por metade de um mês, 35 contos. Apertado. Morei na moradia, do qual tenho muito carinho aqui na moradia da Unesp de Prudente. Tive muitos amigos, muita parceria, muitos momentos bem legais. E hoje em dia, eu acho assim que uma das maiores riquezas que a gente tem, cara, eu sou gordinho, né? Não tem como negar, né? A dona toda fitness tem a Mônica. Vou entrar no processo ainda, vou voltar porque eu Tá, tava, tudo tem tava seu bem. tempo, né? Eu vou me organizar, deixa eu acabar essa pandemia aí, vou me organizar, porque eu tava indo, Mônica, na academia. Mas a minha coisa mais gostosa do mundo, às vezes eu até falo isso pra Isabela, é você abrir as coisas assim e poder escolher o que você quiser comer. Tem coisa mais gostosa do mundo. Você é muito rico. Eu falo muito rico não é de ter muito dinheiro, mas você é rico de poder comer o que você quiser. Eu dou muito valor nessa parada de comida, porque é uma coisa que é muito especial para mim. É muito especial. De você poder comprar alguma coisa ali, comprar uma coisa de lá, também você não vai gastando de tudo em tudo. Porque você agora é responsável pela sua grana, pelo seu dinheiro, você sabe onde o calo aperta. Mas, cara, que legal você poder comer. E por que você pode fazer isso? Porque você se esforçou, você fez seus corres, você faz seus corres. Então, chega no final de semana, eu vou tomar minha cerveja, eu compro lá uma cerveja diferente. Cara, eu trabalho para isso, eu trabalho para poder tomar alguma coisa legal, para poder ficar aqui, levar para passear, para dar um rolê, para viver, para viver. Vai. Pode A falar, Luísa Tony. tem uma perguntinha aqui, eu não sei nosso tempo. Vamos perguntar aí? Que às vezes a gente Pode ir. tem. É verdade, verdade. Faz Ô, favor. Luísa, qual é o nosso tempo? E pode fazer a sua pergunta aí, tá? Desculpa interromper, tá, Ide? Que Oiê. é só para. Tranquilo, tranquilo. Bom, eu acho que a gente terminando até umas 9h40 tá tranquilo. Tá, eu tenho uma pergunta. Bom, eu sou bastante estudiosa, né? Sempre gostei muito de estudar, mas eu tenho uma certa facilidade porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acho super legal ganhar conhecimento, aprender como as coisas funcionam. Inclusive, o Hideki sabe que química é minha matéria favorita e eu assisto as aulas dele e eu fico assim, meu Deus do céu, que legal, o universo é incrível. Tão eu, quando era na época de escola, tão eu. Mas o pessoal me odiava por isso. Eu ficava maravilhado. Eu sou a aluna chata que fica falando a aula inteira. Enfim. Bom, por ter essa certa facilidade com todas as matérias,
às vezes eu sou um pouco muito confiante, sabe? Então, às vezes eu penso, ai, tenho certeza que eu vou passar no vestibular quando no terceiro ano. E eu tenho muito medo disso me atrapalhar, sabe? De, às vezes, eu deixar um pouco, deixar de me dedicar o tanto que eu devia, por ter essa certa confiança, por achar que eu vou chegar lá e vou saber tudo. Até que eu fiz o vestibular da Unesp no primeiro e eu passei como treineira, eu tirei uma nota super boa, fui super bem na redação. Só que eu tenho muito medo de chegar no terceiro ano e quebrar a cara, sabe? O que vocês acham que, tipo, ter essa certa confiança em você mesmo ajuda no quesito de não ficar nervoso e tudo mais, ou atrapalha? Como eu vou começar aqui rapidinho, Moniquinha, vou cortar. Tá. É o André Hideki escritinho. O André Hideki escritinho no ensino médio. Escritinho. Autoconfiava, professor enchendo a bola, foi lá e tudo mais. Não deu certo. Se não der certo, Luísa, o que eu vou poder fazer? Não tem uma receita mágica, é paciência e tentar pensar num caminho, num plano B, entendeu? Eu acho que você vai muito tranquila no vestibular quando você pensa num plano B. Se eu for fazer, se eu não conseguir, tem isso, entendeu? Mas claro, se conseguir, ok, vamos seguir para frente. Não tem problema em atrasar. Eu entrei em faculdade com 20 anos. E como a Mônica falou, a gente super não se arrepende de nada, porque foi importante para o processo, para a formação, tudo mais do caráter, enfim, a dedicação que a gente tinha de diferente. E, cara, é vendo, é só vendo na hora mesmo, né, Mônica? Porque para falar assim, que não vai doer, é mentira. Vai, né? Porra, dói demais. Por isso que eu continuo falando, não fico enchendo muita bola de aluno. Eu prefiro eu falo para eles, eu prefiro que você chore com a sua aprovação que com a sua decepção. Então, vamos devagar, é um processo. Tem que ter a confiança, você tem que ir lá, ir para cima, falar, pô, eu estudei, me dediquei, legal. Não consegui, vou pensar no plano B, talvez um cursinho, mãe, você pode me dar uma mão, pode me dar uma força? E eu acho que é muito legal você ter uma conversa muito franca e aberta com seu pai, com a sua mãe. Fala, mãe, pai, eu estou me dedicando. Eu preciso do meu tempo também, mas eu estou me dedicando. Então, se você tem essa possibilidade de ter essa conversa, de ter esse apoio dos pais, cara, você vai muito tranquilo. Porque você sente quando o aluno tem uma família por trás. Você sente. Como que é o aluno? O aluno é completamente diferente. Eu fico de cara, eu fico vendo como que o aluno muda, né, Mônica? Como Sim. assim, de um aluno que não tem uma estrutura familiar, uma base, com um aluno que está super lá, com a família estruturada, com o pai e mãe indo para os vestibulares, levando. Cara, é outra pegada. Mas, se você não vive nessa vida de ter pais para poder te apoiar, paciência, tudo bem, faz parte, é um obstáculo que você vai superar também. Mas eu tenho certeza que vai ter uma outra pessoa que vai te dar um apoio. Se baseia nela. Eu ficava sempre com a cabeça na minha avó, de chatear ela, de deixar ela decepcionada. E aí o Virgínio vai tomando. Eu tenho certeza disso. Oi, Dê, que eu quero até dar Luísa, para sua pergunta. Eu até vou contar uma história que acho que vai poder se encaixar muito bem. Pela sua facilidade, às vezes, quando alguém vai te ensinar alguma coisa, às vezes você fala assim, eu acho que eu já sei isso, e você às vezes não dá tanta importância. Eu vou contar uma história para vocês. E que se encaixa perfeitamente, inclusive eu conto para os meus alunos. Desde os 15 anos de idade, eu dirijo, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já dirigia. Só que eu aprendi a dirigir com o meu pai. E juntamente com a aprendizagem dele, eu aprendi várias coisas que eram manias, né? Então, por exemplo, aos 15 anos, quando eu dirigia, eu aprendi a dirigir, e eu achava que era foda, porque eu tinha 15 anos, eu dirigia com 15 anos. Na verdade, eu aprendi assim, eu adquiri uma mania
que eu pisava na embreagem antes de pisar no freio. Vai vendo? E quando eu completei 18 anos, já dirigia há 3 anos, aos 17 anos eu já tinha minha moto, né? Já tinha uma bis com 17 anos. Eu cheguei na autoescola me achando, né? Falei, pô, eu sei tudo isso, eu sou foda, que não sei o quê, que vai, velho, ID, que é armada. Aí, o que aconteceu? Cheguei na autoescola, me achando a foda, desculpa o termo aí, galera, mas é um termo assim, achando a top da galáxia, e não. Eu vou passar no exame, isso aí pra mim é ser nossa, isso aí, olha, eu dirijo há 3 anos, eu sei tudo, né? O que aconteceu? No dia do meu exame, porque pela mania que eu tinha de pisar no freio da embreagem, fiz todas as aulas não pisando no freio. Beleza? Não, ó, desculpa, não pisava na embreagem. Todas as aulas eu não pisava na embreagem. Só que na hora da pressão, aquilo que meio que está enraizado em você, que você aprendeu, aquilo que você tem a mania, é a mesma coisa na hora do vestibular, é pressão na lata. O que aconteceu no dia do exame? Coloquei o pé na embreagem, colocar no freio. Só que aconteceu, eu levei muita sorte nesse momento. Por quê? Foi meio que despercebido, mas naquele momento eu já sabia que eu iria reprovar. E no caso, meu instrutor ele não percebeu, porque quando você pisa na embreagem de pisar no freio, o carro ele embala um pouco. Por isso que na verdade, é um erro gravíssimo, né? E aí não dá certo. Bom, como eu gosto muito de história, resumo. A gente tem que ser humilde para se olhar e falar assim, eu não sei tudo. E a gente tem que sempre ser humilde a querer ouvir o outro, a querer aprender, né? Então, às vezes, assim, Luísa, essa questão da autoconfiança pode ser que lá na frente te prejudique. Mas mesmo assim, ó, vamos fazer uma suposição. Eu tô dando uma aula aqui, tá? Vou começar uma aula agora. Principalmente o ano que vem, tá, Luísa? Terceiro ano, que é revisão. Lembra muito dessa história que eu tô te contando. Às vezes o professor abre a boca e fala assim, agora eu vou falar de equação do primeiro grau. Você se condiciona a não querer aprender aquilo porque você já sabe, e aí você fica no stand-by ali e você não evolui. Só que ouça, procure ver ou procure tirar, assim, sempre proveito das coisas, né? Nesse sentido. Então, por exemplo, ID que vai dar ano que vem uma aula sobre ligações iônicas, por exemplo, e você fala, pô, eu já sei isso. Mas pode ser que naquele momento ele vai acrescentar algo que você não viu atrás. É a mesma coisa quando você assiste um filme 2 vezes, né? Então, assim, essa humildade, você pode ser bom, você tem que ser bom, você pode conquistar, mas sempre tem aquele sentimento que você é bom, mas que você pode melhorar, que você pode aprender além daquilo. E eu acho que é isso, essa questão dessa humildade. Uma palavrinha que a gente já falou em vários momentos aqui hoje, é que vai fazer você evoluir. E eu acredito muito, gente, eu sou super, assim, adepta à questão da evolução das pessoas, em todos os sentidos, tá? Como eu já comentei aqui. Então, assim, sempre, por mais que você saiba algo, sempre seja humilde para ouvir e achar que você pode tirar proveito daquilo. Porque quando você está vendo pela uma segunda vez, ou quando você está assim, sabe, aprendendo, e a mesma coisa, né, ID, que, por exemplo, Luísa, você na aula de química, o ID que falou pela primeira vez, você já entendeu. Só que tem outro aluno, né, ID, que ele vai aprender pela 4ª vez quando o ID for falar. E aí a Luísa faz assim, ó, não tô falando que é o seu caso, tá, Luísa? Puta que pariu, mas ele tá falando na 4ª vez a mesma coisa que você já entendeu na primeira. A gente sabe que isso acontece muito, mas veja bem, se você ouviu e já aprendeu na primeira, se você quer dizer, se aquele nosso amiguinho está aprendendo na 4ª, você que já aprendeu na primeira, se você estiver predisposto a ouvir 4 vezes, você está aprendendo muito mais, né? Então, essa questão, assim, de você ter essa autoconfiança, só tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido, porque às vezes você se fecha e às vezes depois acaba faltando informação lá na frente que você se fechou porque você achava que já sabia aquilo, tá? Moniquinha, lembrei de uma parada desse negócio de... Você falou da 4ª vez que ensinava, eu já não tinha paciência. Sabe o que eu fazia? Eu ia na carteira do Fera e eu falava assim, eu ia ensinar o cara. Gente do céu, velho. Eu sempre faço isso. Como eu fazia isso?
falava, fulano, é assim, ó, tem que mexer assim, assim, assado. E aí eu passava de carteira em carteira, ensinando. Inclusive, a gente está sabendo de uma história dele, que realmente você não tem paciência, né? Que você foi ensinar o Rodrigo o endereço da sua casa. Gente, sério. Mônica do Dick céu. esqueceu A de gente Ainda tá bem que foi pro entendendo que você não tem segundo. paciência. Ainda bem que foi pro segundo ano, velho. Ele esqueceu o microfone ligado na aula, aí a gente só escutou. Aí eu aqui assim olhando, ouvi assim. Não, gente, peraí, ó. As outras pessoas não sabem, calma. O ID, que o professor, né, tá aqui, estava explicando o seu endereço para um outro professor que ia fazer um favor para ele, só que a gente sabe que essas intercorrências de áudio, câmera, nos últimos tempos, né, ID, que não tá muito funcionando, né? E daí o ID que atendeu o telefone com o áudio ligado. E aí, Luísa? Não, é porque foi Gente, ele assim. ouviu um áudio. Eu vi um áudio, Mônica, porque eu falei pro professor, professor, fala qual Ah, que é o era seu áudio, não era caminho, ligação. que eu intercepto o caminho pra gente não precisar ficar encontrando, né? Ver qual que é o lugar mais fácil. Não, mas fala qual que é o seu endereço. E eu já falei pro cara falar o caminho dele, por que ele tá querendo meu endereço? Eu falei, não, professor, mas fala o seu caminho, aí eu vou encontrar você no meio do caminho, né? Troquei as falas. Não, eu tô entrando na sala de aula aqui, aí depois eu falo com você, então você me passa o endereço. Aí eu ouvi aquele áudio, puta que pariu, que cara, pelo amor de Deus, é tão difícil assim falar qual que é o seu caminho. Todo o meu carinho possível, né? Todo o meu... Ó, só pra... Ai, Deus. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Fala aí no chat se tem alguma pergunta, se tá tudo bem, a gente tá finalizando aqui em 5 minutos. Se ficou alguma coisa pendente e tal. Nossa, Mônica, lembrei de uma história também, uma história engraçada que eu ia contar. Você está falando essa questão da humildade. Eu lembro que quando eu trabalhei num curtume, não sei se você sabia. Não. Eu trabalhei num curtume, mas não é o curtume aqui é tipo o curtume Touro aqui de Prudente. Mas era um curtume, a galera de Adamantina sabe, tem alguém de Adamantina aí? A galera de Adamantina, Matheus, O Matheus. tinha um curtume, o curtume era que chamava Coroada, já ouviu falar? Eu não sei nem o que é curtume para início de conversa. Tá, vamos lá. Vamos lá. Oi, David. Vamos ensinar isso, então. O curtume, na realidade, Matheus, até nesse banco que você está sentado aí, ele é feito de um material, de um couro que é extraído do boi, obviamente. E o curtume é o lugar responsável por processar esse couro. Então, como é que esse couro chegava lá no curtume? Cheio de pelo, cheio de berne, cheio de bigato, cheio de carrapato, nojento. E aí ele saía um couro que a gente chamava de wet blue, que é o couro azul. E eu trabalhava nesse curtume, era auxiliar de produção, pesadão trabalho. Eu ia de Pacaembu a Adamantina todo dia de busão, acordava umas 20 para 5 da manhã, aí trabalhar, pegar o ônibus 5h30 e partir. Aí, cara, chegou um tempo lá que eu trabalhei, que a galera começou a gostar de mim, e eles falaram assim, japonês, chamando só de japonês, né? Só tinha eu de japonês naquela bagaça. Japonês, vamos trabalhar no escritório. Você vai pro escritório agora, trabalhar lá. Aí eu, beleza, né, mano? Vou trabalhar no escritório, de boas, tudo faz. Aí comecei a trabalhar no escritório somando o couro, somando as metragens do couro. Aí somava lá, somava, somava. Fazia todas as coisinhas. Um mês eu fiz só isso. Durante um mês, só fiquei somando o couro. Acabava, descansava. Aí chegava mais, eu já estava na fúria na máquina. Aí chegou depois de um mês, eles falaram assim para mim, japonês, você vai voltar lá para onde que você era. Aí eu, mas o que foi? Eu somei errado a metragem? Eu fiz alguma coisa de errado aqui com o pessoal? Não entendi. Trabalhava no ar-condicionado, de boa. Ele falou assim, não, japonês, na verdade, você só se limitou a fazer isso. Você não quis aprender outras coisas que você podia absorver. Essa metragem para onde ia, como que você lançava no computador, você simplesmente se limitou a calcular a metragem de couro. Então, eu acho que essa parada vale muito, principalmente para a galera que, se não der certo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa.
tudo que você puder absorver de um meio de trabalho ou de um meio de uma faculdade, absorva. Absorva. Ah, professor, vai falar sobre tabela periódica hoje. Vou lá assistir. Ah, professor, vai falar sobre celulares. Vou lá assistir também. Absorva. Tenta absorver o máximo possível, claro, sem deixar essas responsabilidades. Porque eu aprendi de uma forma muito dolorosa isso. Depois que eu entendi como é que funciona, aí eu comecei a ficar mais envolvido dentro do meu trabalho. Então, a gente trabalha, eu e a Mônica, a gente é professor e tudo mais, mas a gente sabe como é que fulano tá no primeiro ano, o que está acontecendo com o pai e com a mãe dela, o que está acontecendo com o avô que está quase para falecer. Então, a gente se envolve mais. E a partir do momento que você se envolve mais, você se torna um profissional mais presente, mas a galera começa a te ver com outros olhos porque você está envolvido, entende? E isso foi com duras custas, porque aí eu voltei pro Curtume para bater couro, e era pesado, o trabalhinho difícil. Lá tem um setor, Mônica, que você trabalha, que a gente fala que é a curtição de couro. O couro fica processando numa água que sai toda azul, aí E o cheiro? E o cheiro não saía de sua pele. Não sai da sua pele. Por mais que você toma banho, não sai o cheiro. E a caatinga da roupa que chegava? E a minha avó e a minha mãe lavando. E aí eu pegava aquele couro todo molhado, colocava no negócio lá no gancho. E aí essa parte do braço começou a ficar irritado, começou a cair a pele. Não cair, mas descascar a pele. Enfim, foi uma época muito, muito difícil. Foi, acho que a época mais difícil que eu tive da minha vida. De eu acordar 20 para 5, de 5 e meia, ver a galera voltando da balada e eu indo trabalhar. Foi uma época braba, assim. Mas foi maneiro. Depois eu fiz um trabalho na faculdade, uma iniciação científica, envolvendo curtume. Olha que legal. Eu achei que foi uma coisa muito, muito direcionada, assim, por Deus. Falou, fera, você trabalhou lá, mas aí, ó, o porquê, você está no caminho certo. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho, com tudo mais. E aí eu fui... Acho que essa palavra é muito modinha, né? Mas eu acho que a gratidão é muito legal, cara. Você ser grato pelas paradas que você tem, mas não fica, ai, tudo é gratidão. Tem uma tatuagem com essa palavra. Não, legal, gratidão é maneiro. Pô, da hora. Mas também você só não vai viver de gratidão. Você tem que também você vai ter que ter a sua fúria, você vai ter que ter sua força, mostrar para que você veio. Entende? Logo, é isso, cara. Senão vai estender demais. Moniquinha, você quer falar alguma coisa? Eu quero só... Luísa, não sei, acho que ninguém colocou, mas vamos fazer uma dinâmica aqui só para a gente fechar? De tudo aquilo que a gente discutiu hoje, né? Nós estamos aqui em 19 participantes. Cada um coloca uma palavra que ficou, então, da nossa roda aí no chat, por favor. Aquilo que mais te marcou, uma palavra... Maneiro, adorei. Uma palavra que mais marcou para a gente já fazer o fechamento. Vai, todo mundo participando. Puta, eu vou levar dessa roda de conversa essa palavra aqui que eu curti muito. Olha, o Lurian falou dedicação, legal. Eu acho que é uma das coisas que vai levar, né? Pedagogia, dedicação e sonhos, foco. O seu momento é agora. Aproveitar as oportunidades, né, gente? Persistência, ótimo. Pode ser uma frase, não tem problema. Manda bronca, JP, manda aí. Uma palavra que a gente também falou muito hoje é a questão vou colocar a minha, tá? Humildade. Humildade. Pô, coloca a sua ID aqui. Nossa, será que pode colocar ódio? Ah, não, né? Não vale, né? Tô brincando, não. Deixa eu pensar aqui, cara. Foco, dedicação e muitas outras coisas. Kailane falou, JP. A Carol, traçar metas. Primordial, Carol, para a vida, tá? Não é nesse momento, não, é para a vida. Tá tudo bem não entrar de primeira e não é um tempo perdido. Nossa, isso é meu lema, tá, JP? Eu não entrei de primeira e o ED também não, e nós tiramos muito proveito disso, tá?
sonhos e outra? dedicação. E outra, se o pessoal começar a encher o seu saco, fala pra cuidar da vida deles. Ah, eu tenho uma raiva de gente que não Entender o cuida meu da vida. tempo, legal, Ah, eu cada vou um tem um mandar. tempo. Manda sim. Fala, "Ué, você vai pagar minhas contas, você vai correr pelas minhas coisas? Faz assim, vamos respirar, vamos devagarzinho, né? Porque eu tinha muito isso. Eu falei, caraca, o cara quer cuidar da minha vida, de verdade. Sério, sério mesmo. Mas tá bom, vamos Então, lá, olha vamos para os só. resultados. Entender meu tempo. O Se JP disse entender. assim, aí vocês são minha inspiração agora, né? Galera, eu acho que, só para eu finalizar, tá, Luísa? Vamos já passamos 3 minutos, tá bom? Desculpe, a gente fala muito. O professor tem essa mania de falar, né? É, entendimento pessoal, né? O ID colocou, bacana. Eu, Mônica e DEC, nós professores, além de sermos professores, nós somos formadores de opinião, né? Os alunos, eles, como a Luísa falou, ela se inspira muito na gente, né? Enquanto pessoas, enquanto profissionais, nós temos, então, esse direcionamento, a gente consegue, então, formar opinião, né? A partir, então, das nossas vivências, do nosso comportamento. Então, por isso que o Idec falou, eu zelo muito pelas minhas atitudes, como eu também, acho que de modo geral. Vou falar por mim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Poder compartilhar um pouquinho com vocês desse momento, das nossas experiências, das nossas vivências, porque eu acho que é isso que é uma roda de conversa. É você poder, então, compartilhar. Eu poderia pegar aqui, olha só, vários textos de direcionamento, né, para esse momento da vida de vocês, mas eu acho que não seria tão enriquecedor como o fato da gente dizer, olha, eu já passei por isso, e não foi legal, então vamos tentar nos posicionar de uma maneira diferente. Eu acho que o que eu e o IDEC, nós tentamos então passar para vocês hoje é essa ideia, né? Que tudo lá na frente se ajeita, mas para que a gente consiga chegar realmente lá, né? A gente tem que então planejar, a gente tem que buscar as coisas. Então, assim, agradeço, Luísa, imensamente o convite, tá? Tem algumas pessoas que também, o Matheus, que deu a fala inicial, tá? Agradeço pela oportunidade e nós podemos nos reunir mais vezes, né? Pensando que agora a gente tem essa ferramenta para discutir outros assuntos, como, tá, Luiz, a questão do empoderamento feminino, eu adoro falar, a questão de sororidade, é um tema assim bem picante aí que a gente pode estar conversando, depois fazer uma roda feminina sobre as nossas vivências. A Bruna tem muita experiência, mas aquilo que a gente puder, então, né, transmitir para vocês como forma de carinho e de direcionamento, porque nós realmente nos preocupamos com a educação e com o futuro de vocês, tá? Eu estou finalizando aqui a minha fala, agradeço de coração e uma boa noite a todos. Eu queria só falar uma última coisinha para vocês, para a gente finalizar, para não seguir só sexta-feira, porque precisamos dessa sexta-feira também, né? Nosso descanso. Eu gosto muito de uma ideia bem legal que eu fui desenvolvendo com o tempo, que é assim, a gente tem que estar preparado, a gente tem que viver, a gente tem que lutar e a gente tem que estar completamente preparado para quando a oportunidade surgir. E quando a oportunidade surge, ela vem. Eu não sei se vocês gostam de futebol, mas quando ela vem e você pega, que você está pronto e pega na veia mesmo, aí vai embora. Aí vai embora, é show, é caixa, é gol. Então, se preparem para o momento de vocês. Quando surgir a oportunidade, fala, mostra para que você veio, porque que aquela situação, porque aquele trabalho, porque aquela vaga é sua. Mas se preparem, porque tem muita gente competente também. Então, agradeço o Matheus, agradeço a Luísa pelo convite, uma fofa, sempre, né? Para quem participou também aí, quem está aí até agora. E encerro também minha fala por aqui. Valeu, gente. Quem sabe, uma próxima vez aí a gente conversa muito mais, porque já foi um prazerzão, tá bom? Beijo para todos aí. E boa noite, né? Então, muito obrigado, André. Muito obrigado, Mônica, pela roda de conversa incrível que vocês deram hoje.
Também agradeço a presença de todos aqui que reservaram um tempinho de sua sexta-feira para nos prestigiar aqui, tentar aprender um pouco mais com os nossos mestres. E agora eu convido a representante distrital de interação